7 horas mais 32 minutos. Confira os destaques desta sexta-feira. Cinco trechos de rodovias estaduais no Vale do Paraíba são considerados críticos e poderão receber investimentos para reduzir a incidência de acidentes de trânsito. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. Atenção estudante, Prefeitura de São José dos Campos abre na próxima segunda-feira inscrições para 66 vagas de estágio para alunos do ensino superior. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Após Copa América, reinício da Copa do Brasil e Brasileirão 2019. Ufa, já estava com saudade. E mais, cartórios eleitorais farão um novo plantão neste sábado, para a realização da biometria. E daqui a pouco teremos a presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Ele participa conosco a partir das 8 horas da manhã. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 33 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 12 de julho de 2019, uma sexta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio, mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp para contato: 974110125. Previsão do tempo. 7 horas mais 34 minutos, segundo o CPTEC Ímpio, predomínio de sol hoje, hein? Temperaturas em elevação. Ufa, né? Tá frio agora de manhã? Tá, é verdade, viu? Mas a temperatura hoje deve chegar a 24 graus nesta sexta-feira. Probabilidade de chuva apenas 5%. O dia clareou hoje às 6h43 e vai escurecer às 17h32. Segundo o CPTEC, nesta sexta-feira o dia será de predomínio de sol e pouca nebulosidade em toda a região. Pelo menos até o próximo domingo, para se ter uma ideia, o tempo seguirá estável, o céu com pouca nebulosidade e sem condição para chuva na região. As temperaturas seguirão em lenta elevação, mas as manhãs sempre estarão geladas. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas nesta sexta-feira. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Bom dia, Doni, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Mensagem nesta sexta-feira, trazendo informações da rodovia Presidente Dutra, bastante movimentada, muita gente indo trabalhar de carro mais cedo para voltar mais cedo para casa. E é claro que isso interfere diretamente no trânsito, principalmente nesse trecho entre Jacareí e a cidade de Taubaté, essa grande avenida que se tornou esse trecho da rodovia Presidente Dutra. O destaque neste momento, Doni, é para um ponto de lentidão do quilômetro 138 até o 139 por excesso de veículos em São José dos Campos, na pista sentido São Paulo. O motorista encontra uma dificuldade saindo de Taubaté nessa altura de São José dos Campos. E temos também um registro para quem está seguindo em direção à capital paulista de um acidente bastante grave, inclusive no sentido São Paulo, com uma lentidão que começa aí no 204 e vai até o 211. A vida do motorista bastante complicada na chegada a São Paulo na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações aí sobre esse acidente e também sobre a liberação desse trecho específico da rodovia. Neste momento, segundo a concessionária, em Guarulhos, o tráfego está fluindo somente pela faixa da direita, por conta aí da gravidade deste acidente na rodovia Presidente Dutra. Nas demais estradas da região, o motorista faz um bom caminho neste momento. Mercado financeiro. 7 horas mais 36 minutos. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, autorizou aí o reajuste dos planos básicos de telefonia fixa para as concessionárias do serviço Oi, Telefônica, Claro, Sercontel e Algar, hein? Pela decisão do Conselho Diretor da Anatel, o reajuste ficará em 6% para Oi,
que ligações locais em todo o país, à exceção de São Paulo. 4,9% para a telefônica, que são ligações locais no estado de São Paulo, e 6% para, claro, chamadas de longa distância. Esporte. 7h mais 37. Alô, Jairo Fortes, muito bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana Lúcia. Robinho, tudo bem, amigos? Tudo tranquilo, tá com saudade do esporte, ô Jairo? Doni, fim da Copa América, Brasil campeão. Seleção brasileira cumpre obrigação sem brilhar, você não acha não, Doni? Mas só isso, já sei muito frio com a seleção brasileira, Jairo. Eu sou realista, Doni. É muito frio. Nós somos campeão da América, só isso, Doni. Só isso? Quando ele parte para enfrentar a seleção europeia, a história é diferente, viu? Infelizmente é isso que eu vejo. O Brasil não me empolgou, acho que não foi mais que obrigação do Brasil ser campeão da Copa América. Seleções, o futebol americano, na América do Sul, eu estou vendo um nível muito baixo, seleções como Chile, decepcionante, Argentina, Uruguai. Então o Brasil domina a Copa América porque é a melhor seleção da América do Sul, mas nada assim de brilhar, não vejo assim, tem muita coisa a ser feita. Alguns jogadores que disputaram essa Copa já em fase de se despedir da seleção, a reformulação vai ter acontecido num período que vai disputar acesso à Copa do Mundo, né, Dani? É verdade, mas era para ontem, né? Para começar o Tite, meio teimoso, né? Exatamente, está demorando para começar, tem uns 4, 5 jogadores que não vão para a Copa do Mundo e a seleção vai ter renovada. Mas vamos falar o que é bom, vamos falar de Copa do Brasil. Agora futebol é para valer, começou nessa quarta-feira, as quartas de final, nós temos 3 jogos, tivemos resultados interessantes, nós temos o Grêmio 1, Bahia 1, o Atlético Paranaense 1, Flamengo 1, o Palmeiras, para variar, 1, Internacional de Porto Alegre 0. O resultado mais inesperado aí foi o Grêmio, né, Rodolfo? 1-1 dentro do Bahia, né? Mas, aliás, Jairo, a questão não é o Grêmio. Eu acho que o Bahia, a gente vai começar a observar o Bahia com mais propriedade agora. O Bahia terminou bem a primeira fase do Brasileiro, né? Exato. O Roger está fazendo um belo trabalho lá, bem certinho a equipe. Mas o jogo não foi a realidade do resultado. Aliás, o placar não foi a realidade do jogo, né? O Grêmio foi muito superior ao Bahia, teve muitas chances de gols, perdeu muitos gols, mas acabou arrancando um empate aí. Ele vai complicar o jogo de volta na próxima semana na Fonte Nova. O Bahia tem time, provou que tem time para cara o Grêmio e pode seguir uma surpresa aí, viu, Doni? Pode sim, e o Renato Gaúcho tem que ficar quietinho, hein? Com certeza. O Atlético Paranaense e o Flamengo, acho que foi um resultado normal. O Atlético Paranaense é muito forte jogando lá na Baixada. O Flamengo conseguiu um empate, um jogo muito polêmico, o VAR atuando 3 vezes. O Atlético marcou 3 vezes para valer um só. Foram resultados decididos pelo VAR, o VAR está aí, vão avacalhando esse campeonato com a Copa do Brasil também, viu, Doni? Já o Palmeiras 1-0 no Inter. O Palmeiras começou uma partida, um jogo bastante truncado, né, Doni? Disputado. O Palmeiras teve até as melhores oportunidades, podia até ter feito mais gols. Se não tivesse, o Davis ter desperdiçado algumas oportunidades. Mas o Palmeiras é forte, né, Doni? Vai para esse jogo lá, está em aberto, entendo eu, mas consegue, eu acredito, o Filipão fazer uma retranca lá e voltar com 0-0 classificado, viu, Doni? O Palmeiras mais uma vez não mostrou futebol, mas tem elenco, né? Muito jogador abaixo, não, Doni? O Lucas Lima não está jogando nada, não. Aliás, o Lucas Lima, custo-benefício pro Palmeiras, só prejuízo, hein? Só prejuízo, custo zero, realmente. Nem zero, é prejuízo, né? Custo negativo. Doni, completando a Copa do Brasil, onde nós tivemos mais um jogo, surpreendeu também, foi o Cruzeiro, que no Mineirão venceu o Atlético Minas Gerais por 3-0, venceu bem a partida, passa para a semifinal da competição agora para o jogo da volta, dia 17, na próxima quarta-feira, para até perder com um placar de 2 gols, que está classificado. Eu não esperava tudo esse Cruzeiro, que vive uma crise interna violenta lá com sua diretoria, com seu presidente, vice-presidente pedindo demissão. Foi surpreendente essa vitória, viu, Dani? Até minha tia lá de Minas lá tá de queixo caído. O que aconteceu com o Galo Mineiro? 3-0 com o Cruzeiro? O gol foi marcado por Pedro Rocha, Thiago Neves. Mas foi um jogo assim, sabe, que foi surpreendente. Eu não esperava uma vitória, podia até acontecer uma vitória. Eu acho que o Mano Menezes conseguiu separar a crise externa interna do Cruzeiro dos jogadores, foram para campo e conseguiram esse belo resultado. Agora está bem encaminhada a classificação do Cruzeiro. É muito difícil reverter esse pagamento, mesmo jogando na Independência, o Galo é muito forte, mas o Cruzeiro tem um bom time, né? Só que se acontecer aqueles jogos épicos, né? Aconteceu com o Corinthians, né, na Copa do Brasil, né? Isso. Então, no Campeonato Brasileiro, a gente começa agora, retorno do Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada agora. Começa nesse final de semana, já com clássico, sábado, dia 13/7. Nós temos às 17 horas Grêmio e Vasco, Fortaleza e Avaí, às 19 horas São Paulo e Palmeiras, Bahia e Santos. São Paulo, vamos ver como é que está voltando em São Paulo, ficou 15 dias com portões fechados, nós atendendo imprensa, treino secreto, o Cuca disse que
sentiu uma melhora muito grande, vem com um ataque interessante, Pablo, Pato e fugiu agora, Pablo, Pato E Hernanes? Não. Já falo já. É o Anthony? Eu sei que é o Anthony, é isso. É o Anthony? Pablo e Pato. Ataque interessante que a gente vê, são 3 bons jogadores, mas ver o que evoluiu, que o Cuca conseguiu tirar desse time nesse período de treinamento. O Cuca, que é um estrategista, consegue montar boas equipes, mas é uma equipe, se você ver no papel, bem interessante. Contra o Palmeiras, que nós já conhecemos, bastante cascudo, um grande jogador, né, Doni? Vamos ver. Só entendo o porquê, 19 horas de sábado, um clássico desse tamanho, Doni. Eu não sei se é para comer pizza antes ou para comer pizza depois, né? Acho que é após o jogo, né? Se tiver estômago, né? Com certeza. Domingo, Doni, dia 14, nós estamos ainda rodados, 11 horas, Flamengo e Goiás. Goiás que surpreende, aí está em 6ª colocação do campeonato. Às 16 horas, o Cruzeiro recebe o Botafogo. O Cruzeiro que ainda é 16º, na zona de rebaixamento. O Corinthians pega o CSA. O Atlético Paranaense Internacional de Porto Alegre. E aí, na segunda-feira, 19 horas, Chapecoense e até Fluminense e Ceará. Às 19 horas domingo, Chapecoense e Atlético. Série B, rapidinho, Doni, também tem jogo hoje, nessa sexta-feira, 19 e 15 horas. O Seu Rebelo pega o Guarani, que está muito mal na Série B, Doni. O Guarani tem 10º colocado, tem que reagir, senão cai da Série B, esse ano vai para a Série C. E às 20h30, Ponte Preta, que está fazendo um belo campeonato da Série B. 5º colocado recebe o OS, jogos da Série B, hoje, com a volta dos campeonatos brasileiros e Copa do Brasil, né, Doni? Bacana, então, Jairo. Você volta daqui a pouco, Jairo? Rapidinho só, Doni. Jogos regionais, a gente está rapidinho, está acontecendo em São Sebastião de Abela, do dia 2 do 7 iniciou, termina agora dia 13. Com 254 pontos, Doni, o São José dispara já na liderança e se aproxima do seu 7º título seguido dos jogos regionais. Briga pela segunda posição entre Mogi das Cruzes e Pinda, Mogi com 146, Pinda com 140 pontos, esquenta. São José abriu mais de 100 pontos em relação ao Sorocaba, praticamente já está ganho o título do Olimpíada Caipira, né, conhecida como Olimpíada Caipira, mas não estou vendo muita divulgação esse ano dessa Olimpíada acontecendo lá em Ilhabela, viu, Doni? É verdade, está faltando divulgação e está caindo no desconhecimento das pessoas, né? Está muito pouco divulgado. O ganho do São José para a 7ª vez não é novidade. O São José que levou 600 atletas para lá, é muito forte o São José nesses Jogos Olímpicos, nessas Olimpíadas. Infelizmente, pouca divulgação e domínio total só de uma cidade, né? Tá certo, então. Você volta daqui a pouco, Jairo? Com certeza. Bacana. Muito obrigado, Jairo, pela sua participação. Jairo Fortes volta com outras informações do esporte também no finalzinho do nosso Jornal da Mensagem. Daqui a pouquinho o prefeito de Isaías já estará conosco, de Jacareí, para conversar com o nosso ouvinte privilegiado. Vamos falar um pouquinho de festa, né? A creche Cantinho da Providência vai realizar um grande almoço neste domingo, hein? Então, olha, para quem está aqui em Jacareí e está querendo levar aí a família para passear, na creche Cantinho da Providência dá para almoçar, hein? A reportagem é de Ana Lúcia Ferreira. É o almoço especial promovido pela creche Cantinho da Providência. Será neste domingo, dia 14 de julho, do meio-dia até as 3 horas da tarde, com aquele cardápio especial. A gente vai conversar agora com o Flávio Henrique Barbosa, que faz parte da diretoria da creche Cantinho da Providência e traz para a gente as informações. Oi, Flávio, explica para a gente como é que vai ser esse evento, que é mais um evento beneficente aí, entre tantos eventos que estão sendo realizados pelos 60 anos da creche Cantinho da Providência. Olá, Ana, tudo bem com você? Boa tarde, tudo tranquilo aí? Mais uma vez estamos aqui para falar de um evento especial em comemoração, em preparação à comemoração dos 60 anos da creche Cantinho da Providência. Será então um almoço, um almoço especial, neste domingo, do meio-dia até as 3 horas da tarde, um almoço especial com cardápio para lá de especial, né, Flávio? Então, nesse almoço especial, a gente vai ter como cardápio lá arroz carreteiro, paella caipira, feijão gordo, salada verde, a sobremesa é canjica. Canjica, Flávio, nesse frio, olha, para esquentar a nossa barriga mesmo, viu? Verdade, Ana. É um almoço especial. Esse tempo, né? Esse tempo mais frio aí, ele pede uma comida um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais forte, né? É uma comida que o pessoal gosta e aceita mais nesse tempinho, né? Então, o arroz carreteiro, super saboroso, né? Cheio de coisas
que a gente come no dia a dia, mas não tudo junto, né? A paella caipira nós vamos fazer com macarrão, vai ser um prato um pouquinho diferente, né? E o feijão gordo, né? Aquele feijão bem grossão, né? Que o pessoal já enche a boca só de falar, né? Uma saladinha para rebater e depois, para fechar, uma canjica. Bebidas à parte, a gente aguarda todos para virem lá. Mas esse todos é limitado, né? A quantidade é limitada, a gente vai fazer apenas 130 pratos e aí a gente ainda tem alguns convites para vender. Vai ser aqui na creche Cantinho da Providência, no próximo domingo, do meio-dia às 3 da tarde, na rua Ramira Cabral 226, aqui no centro. Aí a gente está convidando o povo para uma diversão com solidariedade no nosso almoço especial. Com certeza, ajuda muito, né, a creche Cantinho da Providência, né, que é uma instituição, uma das mais antigas aqui do município de Jacareí, que a gente vem divulgando aqui na Rádio Mensagem, esses vários eventos comemorativos pelos 60 anos da creche Cantinho da Providência, ligada diretamente à nossa igreja mãe aqui no município, que é a igreja matriz. Agora, os convites ainda restam alguns, né? Limitados, como o Flávio disse pra gente, e o valor é R$35. Como que o nosso ouvinte faz, então, para adquirir esse convite, Flávio, e passar esses momentos especiais com a família neste domingo? Então, nós estamos vendendo aqui na creche Cantinho da Providência, só dar uma passadinha aqui na creche, que a gente tem para vender na secretaria da creche, e também aqui na nossa barraca do bolinho, que funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 17 horas. A gente tem uma barraca instalada aqui, o pessoal está vendendo o bolinho caipira, e aí você já pode chegar aqui e comprar o seu convite para esse almoço de domingo. Você ajuda a gente a ajudar as nossas crianças, a acolher melhor as nossas crianças. Com certeza, atrações musicais também, vai ser uma delícia esse grande almoço especial neste domingo, a partir do meio-dia, na creche Cantinho da Providência. Lembrando, os convites são limitados, você adquire então pelo 3951-4686. O evento será na creche Cantinho da Providência, na rua Ramira Cabral, número 226, valor R$35, com cardápio de arroz carreteiro, paella caipira, também feijão gordo, salada verde, aquela canjica quentinha para esquentar nesse frio e algumas bebidas também que serão servidas à parte. Muito obrigada, Flávio, um abraço para você e sucesso, viu? Obrigado, contamos com a presença de todos e venham, divirtam-se e ajudem. A solidariedade impera no nosso meio. Deus abençoe a todos. Um abraço. Muito obrigado aí, Flávio, pela sua participação conosco. Vamos dar aqui o placar da temperatura, né? Para dar coragem para o povo sair da cama nesse exato momento, né? Tem muita gente ainda na cama, olha para lá, vira para cá, puxa a coberta ali, aumenta o volume do rádio, o volume do aplicativo no celular para acompanhar o Jornal da Mensagem. Olha, a temperatura já está subindo, Jacareí chega agora a 10 graus nessa manhã. Paraibuna também 10 graus, Santa Branca 10, destacando aqui também que São José dos Campos 9 graus, bacana, está subindo a temperatura, Monteiro Lobato 8 graus, Igaratá 8 graus e Campos do Jordão 7 graus, temperatura subindo vagarosamente nesse exato momento na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, o placar da temperatura nesta manhã de sexta-feira. E uma outra, grande festa que vai acontecer também neste final de semana aqui em Jacareí. E vai ser a festa julina, em prol das entidades que atuam na causa dos animais agora. E quem conta pra gente é a Ana Lúcia Ferreira. Em mais um ano, a Associação de Moradores do Bairro Vila Branca realizou o Arraiá Beneficente, que ajudou e continua ajudando várias entidades aqui do município de Jacareí. Esse Arraiá foi em junho, foi mais uma vez um grande sucesso e a associação continua mobilizada para ajudar outras entidades aqui do município, desta vez em um evento que acontece neste final de semana. A gente vai conversar agora com Adilson Guzmão, que é o presidente da Associação de Moradores do Bairro Vila Branca, e ele traz para a gente as informações. Adilson, bom dia. Esse evento de sexta, hoje e sábado, ele tem como principal objetivo ajudar as entidades, mas não acontece no Vila Branca, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Exatamente. É uma continuidade que nós, associações,
Tanto você vê aí, a divulgação é da Associação do Vila Branca junto com Santa Paula, né? Nós estamos dando continuidade naquele trabalho de solidário, em ajudar as entidades, ajudar as ONGs protetores dos animais, entendeu? Então vai ser, junto com uma empresa privada, estamos fazendo esse evento aí para ajudar as entidades aí, colaborar com as entidades do nosso município. É claro que festa junina nunca é demais, né? Todo mundo gosta de muita festa nessa época do ano. Como disse o Adilson, dessa vez os ajudados serão as ONGs defensoras dos animais aqui do município de Jacareí, que precisam muito de ajuda. E o que a gente vai ter de bom nessa festa, Adilson? Conta pra gente. Então, nós vamos ter aquelas comidas típicas mesmo de festas juninas, né? Pastel, bolinho caipira, lanches, vamos ter milhos, derivados de milhos. Então a gente está com, cada entidade está empenhada com um tipo de comida típica. Eles vão estar lá oferecendo para a comunidade e em ajuda não só as pessoas necessitadas, como também os animais que necessitam também da nossa ajuda, né? Muito legal. Lembrando, então, como a gente disse no começo da reportagem, que essa festa não acontece no Vila Branca, ela acontece em outro endereço, muito conhecido, por sinal, aqui do Jacariense, que é a Avenida Siqueira Campos, número 1465. Qual horário a gente vai ter festa na sexta e no sábado neste endereço? Tá. Essa empresa privada que está nos ajudando aí, ela fica praticamente de frente ali com a GCM, o Corpo Bombeiro, tá? Então é esse número que você citou aí, e estaremos a partir de sexta-feira, das 16 horas até as 22 horas com o portão aberto, assim, apreciando e agradecendo a visita de cada um que possa lá contribuir com as pessoas necessitadas e também com os animais, entendeu? Repetindo então o horário, Adilson, nessa sexta e sábado, a partir de qual horário? Das 16 às 22 horas. É uma grande empresa ali que é do setor automobilístico, né, com vários carros na Avenida Siqueira Campos, bem pertinho da Praça Charles Gates, não tem como errar, né? Temos 2 grandes supermercados ali próximo, de frente praticamente com a Guarda Municipal, essa grande festa junina em prol das entidades aí que atuam na defesa dos animais. Adilson, olha, parabéns aí pela iniciativa mais uma vez, sucesso para vocês e contem sempre com a Rádio Mensagem, viu? Tá ok, nós agradecemos muito o apoio de vocês aí da Rádio Mensagem e reforço, a comunidade de Jacareí precisa ajudar as nossas entidades estão precisando e as ONGs também, então eu convido vocês, vão participar e prestigiam essa festa na sexta e no sábado, das 16 às 22 horas, nós estaremos ali ajudando as pessoas e os animais que necessitam de ajuda. Avenida Siqueira Campos, 1465, festa julina beneficente nesta sexta e sábado em Jacareí. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado pelas informações. Então aí a festa beneficente aqui em Jacareí, para todos os gostos. No final de semana agitado aqui em Jacareí. Olha que informação, né? 5 trechos de rodovias estaduais do Vale do Paraíba são considerados críticos e receberão investimentos para reduzir a incidência de acidentes de trânsito. Os pontos foram mapeados pelo Infociga, que é o sistema de dados que traz informações mensais sobre ocorrências. Segundo o governo do estado, serão feitas obras de modernização, placas, pintura de faixas, colocação de defensas metálicas ou barreiras de concreto. No Vale do Paraíba, a rodovia Monteiro Lobato, na SP-50, que terá intervenções em 2 trechos, Campos do Jordão, no quilômetro 167 a 176, e Santo Antônio do Pinhal, 162 a 163. 7h56, informação chegando. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, nós falamos há pouco aí de um acidente grave no sentido de São Paulo, altura de Guarulhos, no começo dessa manhã, trazendo mais informações para o nosso ouvinte. Esse acidente realmente foi muito grave, inclusive ainda permanece uma faixa interditada no local por conta desse grave acidente. A situação foi a seguinte: foram 2 veículos de passeio, mais 3 caminhões envolvidos nesse acidente e também um ônibus. Isso tudo aconteceu por volta de 5h40 da manhã, na altura do quilômetro 211, em Guarulhos, no sentido São Paulo. A situação agora é a seguinte: o tráfego flui pela direita com 6 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, e no sentido Rio de Janeiro nós temos aí 2 quilômetros de lentidão
por conta ainda do reflexo deste acidente. A pista continua interditada aí no sentido de São Paulo, a pista principal, me refiro, né? Mas liberado aí a terceira faixa para o motorista, o que gera toda essa lentidão no início da manhã de sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do trecho, nós tivemos aí, felizmente, somente uma vítima com todos esses veículos envolvidos. Essa vítima é uma vítima, infelizmente, grave, o condutor de um desses caminhões, e ela já foi socorrida pelos bombeiros. 7h57. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com muita informação para você e já com a presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que vai conversar com o nosso ouvinte privilegiado nesta manhã de sexta-feira. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços, grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Sete horas mais 59 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta sexta-feira, né? E com muito frio, mas vai esquentar hoje, né? Aliás, como já disse, tem vários eventos na cidade. A gente conversa com algumas pessoas dizendo, mas não tem nada para fazer, não tem nada nessa cidade. Tem sim, tem vários eventos em Jacareí nesse finalzinho de semana. A gente já passou aqui duas pautas, né, em relação a eventos na cidade. O prefeito Isaías Santana já está chegando conosco, já está em nossos estúdios, e você já pode mandar então as suas perguntas para o prefeito Isaías Santana, que já está conosco, hein? Pontualmente 8 horas da manhã, vamos conferir as principais manchetes dos jornais que circulam nas principais bancas do Brasil e na sua cidade. Hoje, dia 12 de julho de 2019. Folha de São Paulo, Bolsonaro vai indicar filho para a embaixada nos Estados Unidos. De Porto Alegre, Jornal 0 Hora, Câmara reduz tempo de contribuição para homens e suaviza regras para mulheres e policiais. O estado de São Paulo, Bolsonaro diz que vai indicar filho para a embaixada nos Estados Unidos. Correio Brasiliense, novas regras da Previdência para mulheres e policiais. O estado de Minas, ofensiva contra o novo cangaço. Jornal do Brasil, Câmara aprova tempo de contribuição mínimo para homens. E o Diário de Pernambuco, Bolsonaro fala em nomear filho como embaixador. Valor Econômico, equipe econômica pretende unificar reformas tributárias. Jornal Globo, Câmara aprova destaque que mantém 15 anos tempo mínimo de contribuição para homens. E os jornais regionais destacam o Vale. Mapeamento revela pontos críticos em estradas do Vale. E o Diário de Jacareí destaca: cartórios eleitorais farão um novo plantão neste sábado para a realização da biometria. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 1 minuto, já recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que já está conosco para conversar com o nosso ouvinte sobre vários assuntos aqui da nossa cidade e região também do Brasil. Prefeito Isaías, obrigado pela presença mais uma vez, muito bom dia, hein? Bom dia, Donizete, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Mensagem, é sempre um prazer poder estar aqui. A gente que agradece o prefeito. Aliás, dando já um retorno em relação aos acontecimentos da semana, prefeito, a gente percebeu que a Santa Casa de Jacareí recebeu aí várias atividades nesses últimos dias, inclusive também de entrega de alguns departamentos no setor da Santa Casa, né? Eu fiquei bastante surpreso com a qualidade da obra ali na sala de emergência, de atendimento, né, das pessoas ficarem esperando os seus entes queridos. Muito confortável, excelente qualidade. Convido todos não para visitar, mas dá uma passadinha lá se precisar ver alguém, para conferir de perto como o recurso objeto de uma ação solidária do Rotary, que fez a feijoada, galinhada, vendeu e arrecadou muito dinheiro
para um evento dessa natureza, né? R$12 mil, e acompanhou de perto aquela reforma. Eu me lembro que havia 2 ambientes extremamente hostis e terríveis na Santa Casa, né? A entrada das ambulâncias e o próprio corredor e a recepção ali na emergência. Era o pior lugar da Santa Casa. Graças a Deus conseguimos recuperar bem os 2, mudar o padrão, porque a limpeza, a higiene, a estrutura física conforta, cria um ambiente melhor para as pessoas. Isso é importante. Claro que o mais importante é o atendimento médico, o mais importante é ter uma equipe dedicada, não faltar remédio, ter exames, mas a estrutura física também ela exerce um papel fundamental na recuperação e no acolhimento dos parentes, dos visitantes. Por isso quero parabenizar o pessoal da Santa Casa, agradecer muito o pessoal do Rotary por essa ajuda e dizer que hospital filantrópico, se a cidade não abraçar, não tem jeito. Ele tem as deficiências de um órgão público sem ter as virtudes de uma empresa privada. Sem a comunidade tomar conta, é o pior dos mundos, porque ele opera num modelo financeiro dependente do poder público, sem as facilidades administrativas e financeiras de uma empresa privada. Não pode dar certo. Aliás, prefeito, acho que esse é justamente a tônica em relação à questão da Santa Casa, né? Porque ontem a gente até recebeu aqui o Alessandro Coimbra, né, o governador que é membro do Conselho Gestor, ou seja, é o único hospital público da cidade que atende não só Jacareí, mas outras cidades também no entorno, mas essa característica de pessoas e entidades que têm uma paixão de ajudar a Santa Casa de Jacareí ainda permanece. No caso aqui, o Rotary Oeste faz aí um evento, arrecada R$12 mil, destina à Santa Casa, que logicamente é revertido para a população, né? Acho que isso não pode ser perdido. Sim, nesses 2 anos e meio, juntando todas as contribuições já contabilizadas do grupo de senhoras da Casa da Santinha, que trabalham diariamente, o tempo todo, de entidades, de outros hospitais parceiros, nós já temos contabilizado mais de R$1 milhão em doação. E tudo, equipamento, insumo, reformas pequenas. A frente ali no novo centro de diagnóstico ficou também espetacular. E ainda falta aí contabilizar móveis que vieram de um hospital filantrópico aí que ajuda a Santa Casa, a Cicamargo. Enfim, nós estamos chegando perto de R$1,5 milhão em doações. É assim que sobrevivem. Sem esse abraço da comunidade não tem jeito mesmo. E mais do que isso, a fiscalização, né? O verdadeiro controle social. O controle social está presente quando diariamente quem não é do governo ou quem não é da administração da entidade se envolve, participa, dá sugestões, crítica, aponta equívocos e ajuda a melhorar, não apenas criticar. Para isso a gente já tem um grupo muito importante na cidade e com bastante instrumentos na rede social. O que a gente precisa mais é despertar esse espírito de que é comunitário, é da cidade e que a cidade precisa, com responsabilidade e com solidariedade, se envolver mais intensamente no dia a dia da nossa Santa Casa. Ainda no assunto saúde, prefeito, recentemente foi informado que a UPA do Parque Minha Lua, né, recebe ali a farmácia 24 horas, vai receber, e a ideia é também que a UPA do Dr. Telmo também possa ter a farmácia 24 horas. Lá já é, né? A da UPA do Dr. Telmo? Sim, desde o início, lá não tem problema. Não fica aberto para todos, mas tem um setor de medicação para quem está na UPA, né, que funciona, que é atendido, sim, com medicamento. Agora, no caso do Minha Lua, não tinha. No Minha Lua não tinha, era separado, né, a gestão. Nós pedimos para a empresa para que ela melhorasse isso e garantisse que o atendimento ali, porque é localizado, né? O que acontece na farmácia? Tem o atendimento interno, que funciona como 24 horas, e às vezes é possível dispensar remédio para os usuários da rede. Para esses que não estão na unidade, não tem muito sentido ter esse custo adicional, né?
Tá certo, então. 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7, prefeito Isaías Santana conosco, já muita gente já mandando perguntas pelo nosso WhatsApp, que é o 974110125. Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, Dona, a primeira participação aqui é do seu Acifrino. Ele gostaria de saber do prefeito a possibilidade de melhorar as condições da rua Ivone Lúcia Guarnieri Stock. É aquela rua ali do Ciesp, né, que dá acesso à escola do SESI. A rua realmente está muito ruim, quando chove fica o caos realmente, ele precisa levar os filhos até a escola e pede aí uma atenção do senhor, principalmente nesse período de férias, para esse endereço. Olha, podemos sim, sempre o pessoal do Rodolfo dá uma olhadinha, capricha. Rodolfo, faz lá o que você fez nas marginais da Castelo Branco, aí vai ficar muito legal. E está na fila daquelas ruas que a gente vai ter que asfaltar, se Deus quiser, nos próximos 2 anos, né? A gente está terminando o asfalto do 1º de maio, terminamos já. Agora estamos fazendo a Diogo Fontes. Na sequência temos 3 ruas para fazer do Igarapés e Bela Vista. É essa programação deste ano que a gente, se Deus quiser, tem que cumprir. E depois a gente volta para fazer algumas ruas. Tem uma rua no Bandeira Branca, que está faltando. Tem uma rua nos predinhos, CDHU, ali no Campo Grande, que está faltando. Mesmo sendo a área do estado, nós vamos asfaltar. A terra de Jacareí, não interessa se quem está lá é o estado ou quem quer que seja, é munícipe jacareense. E aí depois fica faltando esses desafios aí um pouquinho maiores, que é lá em cima, no Colônia, né, que é a rua Bruxelas, a Estrada Velha, Olinda Mercadante, entre o Leblon e o Santo Antônio Boa Vista, e esse entorno aí do SESI. São 3 trechos que, se Deus quiser, em 2020 nós estaremos resolvendo de vez o problema de pavimentação. Aliás, o prefeito, essa do Dona Ivone, né, que é do entorno do SESI, é até importante. Se conseguir asfaltar essa rua aí, a gente tira ali um pouco o fluxo da rotatória para quem vai para São Silvestre, né? Ali nós vamos fazer o seguinte, Donizete, pegar aquela marginal, a Maria Fagundes, que é interna de um loteamento fechado, e prosseguir nela, continuar ela até a Zerbini. Já sai lá em cima, margeando o Linhão. Ali já tem uma estrada de terra. Então vamos fazer essa, melhorar o trevo ali. É uma obra que a gente está planejando para fazer no primeiro semestre do ano que vem. Já estamos com projetos em desenvolvimento, porque facilita muito. Quem chega na Lucas Nogueira H6 e vai para a região do Bandeira Branca, ao invés de descer pela Maria Fagundes e fazer o contorno no trevo lá da padaria, já segue reto e já sai lá em cima, em frente ao novo loteamento Fogaça. Quem precisa ficar ali naquele entorno ou descer pela Pereira de Campos também tem essa alternativa. Até porque precisamos fazer urgentemente essa obra, porque nós vamos ter restrições de uso, né, tanto na Pereira como na Santa Helena, em razão da necessidade de fazer as grandes galerias de captação de águas fluviais para evitar de vez enchente naquela região do São João. 8 horas mais 10 minutos, vamos a um breve intervalo, Robinho. Já voltamos com muito mais informação. Você continue mandando sua pergunta para o prefeito Isaías Santana. Daqui a pouquinho a Ana Lúcia já passa para a gente aqui, para que você possa ficar muito bem informado também nesta manhã de sexta-feira. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 14 minutos. Hoje conversando com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que participa conosco aqui. Ontem, prefeito, terminou a eleição dos conselheiros da mobilidade urbana, e essa eleição tem a ver com o pedido de aumento de passagem. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desse conselho que foi eleito ontem, né? E justamente a questão aí do novo valor aí de passagem de Jacareí. Olha, nós
acompanhamos o que está acontecendo em Taubaté e São José dos Campos e verificamos o comportamento do Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça tem criado parâmetros para essa política. E um dos parâmetros que o Tribunal tem fixado é a participação popular nessas questões de definição de tarifa, de definições de preço. Eu, particularmente, acho que o povo vai dizer que não quer. Ninguém quer aumento. É uma das questões que, se for submetida a qualquer deliberação popular, a resposta já é conhecida. E que, para o prefeito, não é uma tarefa muito fácil e não é algo que se faça com prazer, com satisfação. Mas tem que ser feito. Faz parte do cargo a responsabilidade de tomar decisões amargas, decisões impopulares. A gente compreende o aspecto econômico, a gente compreende as dificuldades, tanto que estamos há 3 anos sem reajustar o principal tributo municipal, o IPTU, porque entendemos que a economia está baixa, entendemos que houve uma supervalorização dos imóveis em 2014, mas a empresa não é organização social, a empresa não é uma entidade filantrópica, a empresa se propõe a prestar um serviço, mas pressupõe que tenha lucro e que tenha, mais do que isso, capacidade financeira de honrar os seus compromissos. Esse é um pressuposto básico. E com isso, o dever de estar sempre reajustando, estar sempre olhando os problemas que surgem, as dificuldades operacionais, para garantir um serviço cada vez mais com qualidade para a população. Mas com essa nova diretriz, o que nós fizemos? O Conselho viria no bojo do plano de mobilidade, uma das propostas que seriam discutidas, mas o plano de mobilidade atrasou bastante por questões de ponto de vista da defensoria, com liminares para lá e para cá. O tribunal cassou a liminar, mas depois eles entenderam que não estava bem cassado, deram outra liminar, coisas complexas da administração pública moderna. E aí nós precisamos antecipar para evitar que surja uma nova liminar, dizendo que a tarifa não pode ser reajustada enquanto não fizer a constituição do Conselho. Foi assim em São José, nós nos antecipamos, mandamos para a Câmara um projeto de lei, a Câmara entendeu, votou com maior celeridade, aliás, a Câmara tem sido parceira e colaboradora em todas as questões fáceis e difíceis da gestão municipal, e aqueles segmentos que nós tivemos mais de uma inscrição, o processo é de eleição e ficamos o dia todo ali à espera dos votos. Tem uma participação surpreendente para ser uma primeira em um assunto bastante novo, né? Um dos eleitos teve mais de 150 votos e vamos empossar na segunda-feira e vamos esperar que a comunidade tenha sobriedade, serenidade e possa discutir os números, discutir os problemas e nos ajudar a construir soluções. Olha aqui, nós temos aqui a primeira titular para representar os usuários de transporte público, será a Heloísa Helena Domiciano, teve 136 votos. Para representar os usuários de transporte coletivo beneficiário de gratuidade, o candidato mais votado foi o Djalma Antônio dos Santos, com 157 votos. E para os representantes dos ciclistas, o primeiro titular será a Daniela Machado Dias, 85 votos. A posse, como disse o prefeito, então vai ser na próxima segunda-feira. Ana Lúcia, perguntas chegando para o prefeito pelo Zap? Sim, Doni, várias participações aqui. Também lembramos aos nossos ouvintes os canais de comunicação da Prefeitura, né, para oficializar as demandas menores, como, por exemplo, o 0800 16 30 10 e também o Atende Bem no térreo da Prefeitura Municipal. A participação da nossa ouvinte é a seguinte, prefeito, ela não quis se identificar, mora no Parque Santo Antônio, conta que na Rua dos Crisântemos, entre a Rua dos Crisântemos e a Rua Delírio Gaspar existe uma viela e nessa viela tem uma base do SAI, um trabalho do SAI, e o SAI não consegue acessar essa base de atendimento ali à população por conta de uma moradora que fechou a viela, simplesmente construiu ali uma garagem e se apossou do terreno da viela. Segundo a nossa ouvinte, o SAI já fez várias tentativas de desobstruir ali o caminho, mas não consegue. A nossa ouvinte gostaria de saber o que pode ser feito nesse sentido. Obrigado. A Procuradoria do SAI deve entrar na Justiça se precisar de uso da viela. Se não precisar do uso e a moradora estiver conservando, cuidando, pode ser feito um termo de permissão.
até porque é melhor alguém cuidar, sabendo que não pode construir, que não pode edificar e que a qualquer momento pode sair, do que ficar onerando os cofres públicos. Então, se o SAI precisa efetivamente para usar, o SAI tem ferramentas. Infelizmente, às vezes precisa entrar na justiça para pedir a retirada da ocupação. Mas se o SAI não precisar efetivamente, ele pode regularizar essa situação fazendo uma permissão de uso. Uma pergunta que chegou logo de manhã, prefeito, em relação à preocupação, constantemente tem tido eventos ali no Sindicato Rural, ali na Nilo Máximo, e os eventos parecem que têm crescido a cada ano. E a preocupação em relação àquela estrada do Varadouro, né, que foi feito aí o convênio com o Estado para poder melhorar aquela estrada ali do Varadouro, para ter acesso. E, logicamente, a questão da Nilo Máximo, que deve ter ali uma complicação de trânsito. Como é que o senhor tem visto e trabalhado esse setor ali? A Secretaria de Mobilidade foi lá, trabalhou a semana inteira para melhorar, estará fiscalizando, acompanhando para minimizar todos os impactos possíveis. Não é possível fazer festa ou fazer feira sem ter os impactos. O que a gente tem que fazer é garantir minimamente que esses impactos não causem transtorno para a população. Esse convênio, eu acredito que já fui ao governo do estado e ao DR umas 5 vezes para tratar dele. A gente percebe nitidamente que as prioridades as emergências ou as novas prioridades vão assumindo lugar de outras, e com isso a gente tem que estar o tempo todo brigando para reativar algo que já foi acertado. Levantando a mão toda hora, estou aqui. Eu acho que o país precisa, agora que fizemos a reforma previdenciária, pensar na reforma tributária e no Pacto Federativo para melhorar isso. Não é possível, não é aceitável esse grau de dependência que os municípios têm de recursos federais e estaduais. Isso não é possível, porque você impõe o prefeito a disputar recursos. Não tem sentido um negócio desse, né? Vamos ver se o país corrige isso. Temos sinalização de retomada este ano, mas é algo que eu só posso informar para a população no mesmo nível de certeza que a reforma do Fórum. Temos sinalizações de retomada. Esperemos e confiemos em Deus que essas 2 obras do Estado sejam retomadas e concluídas. 8h mais 22. Oi, Ana Lúcia Ferreira, perguntas então ao prefeito. Aliás, o prefeito já até respondeu a questão do fórum. A gente pergunta, né? Será que está parado? É como você falou, toda hora tem que ir no governo e levantar a mão, né? Opa, tô aqui. Tem um problema ali, né? Que a gente conversou, lembra? Semana passada. Tô aqui. É complicado isso aí, hein? Jacareí e São José e Taubaté até que tem uma certa autonomia orçamentária. Mas os nossos colegas de cidades menores, eles precisam ficar mais tempo fora da cidade do que na cidade, porque se eles ficarem só na cidade, eles viram síndico e zeladores, não conseguem nada. É preciso uma romaria permanente. É impressionante como o serviço público e a política precisa desses atos de bajulação, desses atos de correr atrás, desses atos de tradicional beijamão, né? Acho que a gente precisa republicanizar mais isso. Discute o orçamento, define as prioridades e manda. Não precisa estar indo atrás. Vamos pensar em outras coisas. O presidente da Câmara nunca precisou ligar para mim pedindo: prefeito, manda o recurso. Nenhuma entidade de Jacareí atrasou 2 anos e meio. Nunca precisou ligar: prefeito, está atrasado. É dever, sabe? Não precisa. Acertou, contratou, repassa. As pessoas precisam, depende desses repasses, né? Algumas coisas não dá, você decide antes, mas não assina convênio ou promete emenda e depois. Tem casos do governo federal, por exemplo, que a gente está sem repassar, sem receber recurso da assistência social desde agosto do ano passado. E são serviços essenciais. O que a gente faz? Tira dinheiro que poderia estar investindo na mobilidade, investindo na infraestrutura viária, investindo em melhorar os serviços do meio ambiente para cuidar do essencial, que são os sociais. Então, qual é a minha orientação?
Existe o orçamentário, que é aquilo que está na lei, que está dentro do orçamento aprovado pela Câmara, que está nos contratos, no convênio. E existe o financeiro. O financeiro é o dinheiro que efetivamente entra. Então, entrou o dinheiro. Quando o dinheiro é vinculado, carimbado, isso acontece quando vem repasses federais e estaduais, vai para aquilo, não pode mexer. Mas quando o dinheiro é geral do orçamento, você vai definindo, olha, esse dinheiro que entrou vai atender primeiro essa demanda e essa demanda. Qual é a grande prioridade? Educação, saúde e assistência. Depois que cumpriu as necessidades das pessoas nessas 3 áreas essenciais, é que você... E o que sobrou? Sobrou isso. Então, olha, menos para mobilidade, menos para o meio ambiente, menos para a infra. E aí as pessoas chiam. Mas tem que tomar essas decisões. Agora, fechou o primeiro semestre e eu fiz o cálculo do que não foi recolhido de tributo municipal, daquele que a gente arrecada, ISS, IPTU, as taxas de um modo geral. A dívida ativa de 2017 ainda está no patamar de 30 milhões. De 2018, no patamar de 46 milhões. E de 2019, no metade do mês, já superou 2018. Estamos na faixa de 40 milhões também, sem receber. A gente compreende as dificuldades, vamos até fazer umas mudanças na legislação para estimular esse pagamento. Mas veja, se eu tenho 40 milhões a mais deste ano, ou 40 a mais de 2018, ou 30 a mais de 2017, seriam aí só de tributos municipais 130 milhões que poderiam ser usados em melhorar a infraestrutura, em acelerar o Bela Vista, o Igarapés, em melhorar o asfalto, já acelerar asfalto, melhorar a parte de recapeamento, melhorar a sinalização, as lombadas que a população reclama tanto, e as questões do meio ambiente, que são as 3 secretarias que mais sofrem. E eles sabem disso, porque, infelizmente, tem que cuidar primeiro das necessidades básicas das pessoas. Ana Lúcia, pois não, Ana? Sim, Doni. O Jefferson faz uma pergunta em relação ao apelo, o assédio, na verdade, dos flanelinhas que ficam na região ali da prefeitura, do Poupatempo e do cartório. No local tem zona azul, mas os flanelinhas ficam obrigando esse pagamento aí por parte dos motoristas. E o pior que isso, também brigando entre eles e com os motoristas. Ele já presenciou aí várias brigas na frente da prefeitura e diz que ninguém faz nada. Gostaria de saber o que pode ser feito não só nessa região da prefeitura, mas também em relação a outras regiões da cidade que tem grande apelo de flanelinhas, como por exemplo o Parque da Cidade. Perfeito. Ô Jefferson, eu conversei com a secretária de Segurança para que ela faça um trabalho com a guarda, um trabalho de educação, prevenção. Acho que é um caso justificado muito mais por aspecto socioeconômico. As pessoas precisam sobreviver e às vezes é o que sobra, mas que a gente tem que ter também essa preocupação com não a molestar, não prejudicar os munícipes. A gente está atento a isso e temos trabalhado na base do convencimento e da conversa. Estamos atentos a isso sim, tá? E se tiver a situação efetivamente grave, pode procurar a guarda, que ela tem orientação adequada para abordagem desses problemas. O prefeito deu uma dica em relação à questão aí desse chamado beijamão, que, por exemplo, vários municípios sofrem de busca de emendas de dinheiro. Cidades como Jacareí, São José e Taubaté, eu particularmente entendo que não deveriam nem... Lógico que as emendas parlamentares são importantes, mas deveriam ser apenas a cereja do bolo, né? Porque senão você acaba supervalorizando muito mais uma emenda parlamentar para o município, principalmente num momento de crise como esse. Ou seja, às vezes o que entra no município não volta nem a metade para poder ser investido, né? A federação tem essa característica, né? As regiões mais desenvolvidas, elas contribuem com as outras, e isso faz parte de um país continental como o nosso. Mas o que eu acho que deveria melhorar muito é a seriedade na definição desses compromissos. Celebrou um compromisso, colocou uma emenda, fez um convênio, definiu recursos que serão passados, não pode ter economia em cima dos municípios. E o governo federal está fazendo o controle de déficit orçamentário em cima dos municípios. Quer dizer, eu deixei de gastar ou tive um superávit de bilhões. Em cima de quem? Da assistência social? Da saúde? Dos municípios. Por quê? Quem faz o serviço? Quem está na ponta?
Então nós, prefeitos e os municípios, estamos pagando por acerto que precisa ser feito, mas que nós não tivemos participação nos escândalos, nos desvios, e a população que é atendida no plano municipal é que sofre. Chegar ao ponto de, para honrar compromissos que tinha dinheiro federal comprometido na área social, você reduzir despesas outras essenciais da própria assistência social, como, por exemplo, as oficinas, que são importantes demais no trabalho de atendimento à comunidade, sobretudo o fortalecimento de vínculos familiares. Ter que contar cesta básica é uma vergonha. E isso não é ausência de planejamento ou de capacidade, é que você tem uma expectativa de arrecadação, você tem uma expectativa de recursos de outros entes e são frustrados. E ao serem frustrados, você tem que tomar decisões difíceis. E para complicar ainda mais, você tem um poder judiciário que, por provocação da Defensoria do Ministério Público, manda conta, sem nenhuma responsabilidade com de onde vai sair o dinheiro, se tem, e se vire. Se vire, é simplesmente isso. Cumpra e se vire. Isso cria uma quase que esquizofrenia administrativa. Não dá. O país precisa parar, rever seus procedimentos e se modernizar. Senão a gente vai ficar nessa maluquice. Eu digo que eu gasto mais tempo do dia a dia de prefeito para resolver problemas criados pelos órgãos e agentes públicos do que para pensar em projetos, em soluções para a comunidade. A gente se dedica mais para dentro da máquina, e aí todos os âmbitos e órgãos de fiscalização, do que para a população. Quer dizer, as atividades meio dominam muito mais a agenda do gabinete do prefeito do que as atividades fins. Ana Lúcia, pois não, Ana? Mais uma? Sim, Doni, várias participações aqui. Também a Sônia gostaria de saber do prefeito qual é o problema e o que impede resolver em definitiva a questão do abandono do cemitério do Parque Santo Antônio. Principalmente em relação ao abandono e também ao furto, né, de placas, uma situação aí que já persiste por vários anos na cidade e as pessoas já não sabem mais a quem recorrer. Há um projeto, não acho que o termo abandono seja adequado, até porque investimos bastante, melhoramos bastante o cemitério do Parque Santo Antônio. Tem um problema de fiscalização, porque é uma área que não foi feito um muro, e é uma área muito grande. Nós optamos por fiscalização eletrônica, mas é um projeto caro e dentro da linha do que eu disse. Há projetos que podem esperar, né? Outros não podem. Cesta básica não pode esperar, né? Cuidar de pessoas em situação de rua não pode esperar. Mas muro de cemitério pode esperar. Prefeito, em relação à questão de cemitério, o senhor também já pensou na questão aí tempo de vida útil do cemitério do Parque Santo Antônio? Ou seja, em Jacareí já a possibilidade de ter um outro cemitério? Já a Secretaria de Planejamento está fazendo estudo de áreas para a gente identificar áreas e precisa de um novo cemitério e precisa também de crematório como alternativa para as pessoas que querem optar por fazer esse tipo de sepultamento de seus entes. Oi, Ana, mais uma, pois não? Sim, Dona, a participação aqui também da nossa ouvinte é a Célia, do bairro Terras de São João. Ela gostaria de saber do prefeito a respeito do retorno que tem no cruzamento da Avenida Lucas Nogueira Garcês, no sentido bairro Terras de São João. Diz que é muito perigoso realmente aquela região. Gostaria de saber se tem algum projeto ali para fechar ou fazer outra coisa que ofereça melhores condições para os pedestres e também para os carros. Já falamos dele, né? Vamos fazer a interligação daquela avenida paralela a Maria Antônia Fagundes. Vamos melhorar aquele acesso ali. O projeto está terminando de ser desenvolvido, envolve 3 secretarias e, na sequência, a Secretaria de Mobilidade vai chamar a comunidade lá dos bairros próximos, Jardim São Luís, Terra de São João, o pessoal ali do Paulistano, para explicar, para as pessoas entenderem o projeto, e vamos ver quanto que fica. Se a gente tiver condições, a gente faz o ano que vem. Porque os serviços de engenharia também, só quem constrói, só quem faz reforma é que percebe como é caro, né? Às vezes a gente pensa no nosso orçamento, no nosso salário, e quando vai fazer um orçamento para alguma reforma, alguma coisa, fica assustado. Eu não sei como é que o povo consegue construir e sobreviver. É muito caro o serviço de engenharia.
mas a gente precisa fazer. Esse é um dos pontos mais importantes que está na agenda de pequenas obras que precisamos fazer e vamos incluí-la no orçamento de 2020. Aliás, prefeito, essa pergunta, aproveitando a pergunta da nossa ouvinte sobre aquela entrada ali para o Jardim São Luís, próximo ali da capela ali de São Vicente, né? Próximo ali também ao UPA, ao UPA mesmo, né? UBS ali. Santa Cruz dos Lados. Ou seja, é muito mais fácil o veículo andar 50 metros à frente e fazer o retorno lá em frente ao Educar Mais do que o pedestre, mas, ou seja, porque ali vira vai que vai, vou que vou, e fica muito perigoso ali, né? Essa opção foi a primeira pensada, mas provocaria quase que uma revolução do morador do São Luís. Olha, que isso, prefeito? Se sério? você quiser aplicar essa medida, eu te nomeio por 15 dias para você ver. Não dá essa alternativa. O carro andar 50 metros à frente? 50 mais, 50 volta todos os dias, 4 vezes, 5 vezes por dia, vai ter passeata, vai ter. Isso. A experiência nos diz que não se pode alongar distâncias para as pessoas, tem que reduzir as distâncias. Tem que estudar alternativa de engenharia para garantir o acesso ali e facilitar. E tem alternativas, né? Do lado de cá não tem construção, né? Aquela área vai precisar fazer aterro, mas tem alternativa. Você pode fazer uma passagem independente da Lucas, né? Você pode fazer uma rotatória interna, melhorar aquela rotatória. Você tem ali a área de estacionamento na UBS, e você tem do lado oposto uma área vazia que evidentemente precisa ser desapropriada. E tem essa avenida que eu falei, paralela a Maria Fagundes. Não sou engenheiro, mas a gente percebe que ali tem bastante espaço ainda para um arranjo técnico bem feito, sem precisar impor aos moradores do Terra, aos moradores do São Luís, esses não são 50, na verdade deve dar uns 150. Mas é de carro, prefeito. Mas 400, vamos calcular aí, 400 a mais a cada ida e volta, vai dar 2 quilômetros por dia. Então fica difícil. Sinceramente, eu se morasse lá também seria contra essa sua ideia. Ia para passeata também, né? Iria para passeata. Mais um 10 centavos que eu arrumei aqui hoje. Pois não, Ana Lúcia. A participação aqui também do nosso ouvinte, o seu Benedito Maria, ele gostaria de ver com o prefeito a possibilidade de colocar uma viela no trecho próximo ali ao supermercado Spani, ligando então a Getúlio Vargas até a rodoviária velha. Ele diz que, embora toda aquela região seja um terreno particular, existe um pequeno trecho ali, uma viela que dá acesso a uma passagem do SAI. Ele gostaria de saber se há a possibilidade de utilizar esse trecho para fazer essa viela. Vamos estudar, seu Benedito. É Benedito Maria, né? Ele mora lá no Marcondes, né? Isso mesmo. Saudade. Apareça na prefeitura. Só alegria. Maria. Só alegria. Uma pessoa fantástica, um cidadão exemplar na nossa cidade. Vou pedir para o SAI dar uma olhadinha para ver se é possível arrumar, né? E garantir o acesso a pedestres. Muito bem. Outra pergunta chegando aqui para o prefeito. Justamente ainda sobre a questão, sobre a questão do transporte, o senhor já falou, né, em relação à questão, define quando, prefeito, o aumento da passagem? A tendência é nos primeiros 15 dias de agosto, né? Nós vamos toda a documentação está acessível, a auditoria que foi feita, nós pedimos para analisar a situação econômico-financeira de todo o período da concessão, do período anterior e dos últimos 3 anos, trabalho bem minucioso, o pedido da empresa com os documentos. Desta vez a empresa não sugeriu, porque tem o trabalho técnico da auditoria que vai ser a base para as discussões. Vamos esperar aí até o final de junho, sugestões, críticas e opiniões dos munícipes. Na sequência, dia 3 de agosto, já está marcada uma audiência pública, da qual participarão a empresa, a Secretaria de Mobilidade e o pessoal da Comissão Tarifária, para esclarecer os dados, apontar o custo de cada item, quanto custa para a gente transportar estudante, quanto custa para a gente transportar maiores de 65, entre 60 e 65, quanto custa efetivamente o aumento que teve os insumos, óleo diesel, o pessoal,
nesse período, que são os elementos importantes. O que teve de aumento de quilometragem rodada nesse período são dados que a população precisa se apropriar para entender a necessidade desse reajuste para manter o serviço funcionando. E a partir dessa audiência, então, a batata quente vem para o gabinete do prefeito e ele vai pensar, analisar e tomar a decisão que atenda a necessidade da população, que atenda os interesses da empresa e que mantenha o serviço pelo menos com padrão de qualidade. No ano passado nós tomamos 2 decisões para reduzir o preço para o usuário que não tem nenhuma subvenção, que não tem nenhuma ajuda, que é o usuário comum, que foi adiar a renovação de parte da frota, portanto reduzir o investimento e devolver o ISS para a empresa, para que esse volume fosse deduzido do custo que oneraria a passagem para o usuário comum. Então era uma subvenção indireta. As pessoas acabam dizendo, não, passou dinheiro para a empresa. Não, tirou um custo da empresa para que esse custo saísse do aumento da passagem. Foi essa a fórmula encontrada. Agora temos os desafios de encontrar alternativas para a gente não aumentar além daquilo que a população pode razoavelmente suportar. O senhor pretende então manter esse mesmo método de 4,10 de tarifas diferenciadas para empresas e usuário comum? Precisa encontrar fontes de financiamento para manter essa política, porque a Câmara decidiu não renovar a subvenção. É uma decisão soberana da Câmara. Tentei convencer os vereadores de que não tem retorno. Taubaté subvenciona 50 centavos cada passagem, né? São José dos Campos, além de não cobrar o ISS, também paga parte dos benefícios sociais. Quer dizer, as gratuidades não saem do usuário comum, saem dos recursos da prefeitura. Aqui em Jacareí, todas as gratuidades, quem paga é o usuário comum. Na tarifa está incluído todo o custo das gratuidades. E também São José dos Campos tem o Estado também, por exemplo, maior de 60, o Estado faz o ressarcimento do transporte interestadual. As grandes cidades que têm um sistema operacional complexo e caro, elas têm. A última vez que eu vi os dados de São Paulo capital, algo em torno de R$2 de subsídio da prefeitura, com recursos da prefeitura, para manter a tarifa naqueles valores. E Jacareí, a primeira vez do ano passado, deu algum tipo de subvenção para não repassar para a tarifa o custo operacional inteiro, e a gente precisa estar estudando isso. São alternativas que a gente percebe que o usuário que não tem emprego, o usuário que não tem vale transporte, o usuário que não tem nenhum benefício, ele acaba suportando o ônus de benefícios que o poder público resolve dar para as outras categorias. Oi, Ana, as últimas rodadas, hein, Ana? Sim, Doniel, algumas participações também. Recebemos aqui a participação do Luiz. Ele gostaria de saber do prefeito se existe alguma data para resolver a questão da rua que não foi asfaltada no bairro Novo Amanhecer. É a primeira rua do bairro, o prefeito tem conhecimento dessa situação. Os moradores não podem construir nada por lá porque está embargado. Ele gostaria de saber se o prefeito tem uma atualização do caso. Olha, nós estamos aguardando a homologação. Não sei se já teve homologação. Fizemos um acordo com a empresa judicialmente, porque tem 2 processos judiciais. Me parece que a promotora tinha concordado com esse acordo. Eu vou dar uma olhadinha e assim que esse acordo for homologado, a gente vai fazer uma matéria divulgando para a população saber, viu? Mas já foi sim peticionado na justiça o acordo para resolver esse embargo judicial. Não sei se a juíza já homologou isso. Ela precisa fazer para poder liberar tanto a prefeitura como o empreendedor para novos investimentos. Se fizer uma lista, prefeito, de partes da cidade onde tem embargo aqui... 32 áreas, 32 loteamentos ou áreas. 32? 32. Eu sei de cor todos os problemas e estamos tentando reduzir. Olha, está permanentemente sobre a minha mesa essas questões e tenho mobilizado toda a prefeitura para tentar reduzir. A cidade não pode conviver com essa imposição de ilegalidade, de clandestinidade, causando tanto
prejuízo para as pessoas. Eu acho lamentável a visão de alguém, em nome do povo, que acha que uma cidade de 367 anos, como Jacareí, pode ter um padrão urbanístico de uma cidade de 15, 20, 30 anos. Nós temos uma herança, um passivo aí de questões urbanísticas, de problemas terrível. Somente a partir da década de 80, com a lei de 1979, é que se começou a regrar o crescimento, com parcelamento, com loteamentos. 80 é ontem. Jacareí já tinha 330 anos de ocupação, sem regra, do jeito que era possível. Saneamento, o esforço começou efetivamente no 2000. Nós temos 20 anos de investimento em saneamento. Não dá para parar a cidade, não dá para colocar tantos imóveis, tantos bairros da cidade na clandestinidade, por questões que só podem ser resolvidos com um programa permanente de recuperação desse atraso e que exige investimentos e que são os últimos da fila, infelizmente. Eu não vou parar de atender a saúde, eu não vou parar de atender com qualidade a infância, assistência social, zeladoria que precisa, para investir em obras. Obras são os últimos itens da fila de prioridades. E nós estamos numa economia baixa há mais de 4 anos e não se recuperou. No entanto, cada mês é uma ação. Agora já deixei para lá. Tem liminar, vamos lá. Se for possível, a gente faz. Se não for possível, a gente explica e espera que as pessoas convençam. Mas é muita coisa. São 32 imóveis, 32 loteamentos da cidade que está judicializado e com embargo, com impedimento, não pode isso, não pode aquilo. Você está morando aí, mas não pode fazer ligação do esgoto doméstico na rede, porque vai. Mas vai para o Rio Paraíba, de 30% da população. Por que o seu não pode ir? São decisões irracionais, decisões que fogem do dia a dia, decisões tomadas no conforto de gabinetes, a partir de textos de papéis, sem nenhum compromisso, conhecimento ou seriedade com o que acontece, com o que provoca de efeito na vida das pessoas. Lamentavelmente, nós precisamos corrigir isso no país, senão vamos continuar nessa esquizofrenia institucional. Oi, Ana, para fechar, pois não? Para fechar aqui a pergunta do Adalto, ele gostaria de saber do prefeito qual é a dificuldade para transformar a Santa Casa, privatizar a Santa Casa, a exemplo como é hoje a Santa Casa de São José, dando esse exemplo, esse paralelo. Qual é a dificuldade para transformar o atendimento que temos hoje em Jacareí para o atendimento como é hoje na Santa Casa de São José? Lembrando que as perguntas que foram feitas e não foram feitas no ar serão enviadas no término do jornal para a Secretaria de Comunicação. Olha, o caminho é a Irmandade e a sociedade, junto com a Irmandade, resolverem abraçar e voltar a ter esse estímulo de investir, de cuidar do hospital que é comunitário. Privatização no sentido técnico é vender para a iniciativa privada. Isso está descartado porque é serviço público essencial e universal e gratuito. Mas comunitário, um hospital comunitário, um hospital da comunidade, é essa a vocação da Santa Casa. Então, os membros da Irmandade, que nós, com muita dificuldade, conseguimos restabelecer e eleger uma diretoria, junto com a sociedade civil, empresas, clubes, precisam se organizar e precisam assumir. O que o poder público tem que garantir é o atendimento do SUS. A gente repassa os recursos nesses limites e, mais uma vez, volto a dizer, não atrasamos, pagamos em dia, fazemos todo o sacrifício possível, aquilo que acaba comprometendo a imagem da administração, aquilo que acaba onerando a imagem política da administração, que são os investimentos em obra, na parte de mobilidade, meio ambiente, a gente reduz ao mínimo necessário para garantir recursos para a área da saúde e a área social, e entre elas a Santa Casa. Mas esse é um trabalho da sociedade civil, não é do poder público. Não existe organização social comunitária forte tutelada pelo poder público. Ela tem que ter essa sua autonomia e tem que ter na sociedade parceiros que invistam e que queiram vestir camisas. Essa iniciativa do Rotary é extraordinária. Se todos os Rotarys abraçarem a Santa Casa, se as lojas maçônicas abraçarem as Santas Casas, se as comunidades religiosas abraçarem e as empresas da cidade também, o poder público vai simplesmente garantir o repasse dos recursos para o atendimento do SUS, e a Santa Casa tem sim
condições de ser um hospital exemplar e modelo. Mas isso precisa que a cidade se mobilize para isso, como aconteceu com grupos de empresários de São José dos Campos que fizeram a grande mudança na Santa Casa de São José dos Campos. Tá certo, prefeito. Só tenho que agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira, hein? Uma ótima sexta-feira, e Jacareí nesse final de semana terem bastante eventos, né? Que a população saiba curtir, se divertir com responsabilidade, para a gente ter sempre uma cidade melhor para todos, com festas, com atividades esportivas e vivendo em paz. Grande abraço. Obrigado. Prefeito Isaías Santana foi o nosso convidado. Intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h52 e um olhar sobre Zé Cupido, um projeto especial para Jacareí neste final de semana. Para quem não se lembra de Zé Cupido, né? Então vamos rever e vamos ouvir a matéria com Ana Lúcia Ferreira. Algumas figuras marcam realmente a história da cidade. Uma delas é o Zé Cupido e a história dele, desse famoso compositor nascido em Quiririm, será resgatada em um projeto especial nesse final de semana chamado Um Olhar sobre Zé Cupido. O lançamento acontecerá nesse dia 13, às 10 horas da manhã, no Pátio dos Trilhos, aqui em Jacareí. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o músico Demétrio Mussi, que está envolvido diretamente nessa iniciativa. Demétrio, bom dia, obrigada pela gentileza com a Rádio Mensagem. Qual que é o objetivo desse projeto? Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Então, esse projeto foi um projeto apresentado por mim, Demétrio, que sou músico, compositor e funcionei também, atuei como pesquisador, juntamente com Matheus Guimarães. Meu instrumento é violão, o do Matheus é o acordeon, que era o instrumento principal do senhor José Idelmiro Cupido, conhecido como Zé Cupido. Ele é aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura daqui de Jacareí. Nós apresentamos e o projeto foi aprovado e a gente está em fase de execução, e a fase final prevê alguns shows, 12 shows pela cidade. Todos têm o caráter gratuito. E a história é impressionante, que o legado que ele deixou, que para quem não sabe, ele era um deficiente visual, completo, total, né, e desde nascença. E mesmo assim conseguiu ser um instrumentista acima da média, né, na época dele, e a gente já achou algumas coisas e contribuiu um pouquinho mais, porque no nosso caso a gente tem a proximidade do lugar onde ele nasceu, né, Quiririm. A gente conta tudo isso, junta tudo isso e vai ser, além de ser contado no show, o show foca principalmente o lado compositor dele. Muito legal, né? A gente vê aí nessa breve fala do Demétrio, que é músico, né? A importância e o legado também do trabalho desse grande músico, Zé Cupido, José Idelmiro Cupido, que infelizmente nos deixou em 2013, né? Desde 1990 ele voltou a morar na cidade de Jacareí, né, depois de uma bem-sucedida temporada na capital paulista, e morreu aos 81 anos de idade, né, trazendo essa marca muito forte também do que é da cidade, né, de alguma forma aí, isso tudo também nos remete à cidade de Jacareí, e esses músicos trazem então essa grande apresentação no dia 13 de julho, às 10 horas da manhã, no Pátio dos Trilhos. Olha, Demétrio, muito obrigado aí pela sua fala, sucesso para vocês, viu, Demétrio? Isso, eu agradeço, e eu quero também aproveitar, né, teve toda uma equipe, né, por trás, com filmagens,
e jornalistas, todo mundo, eu agradeço a todos. E aí é importante eu dizer também que tem mais um músico participante. Esse foi um músico convidado, não participou do processo inteiro de pesquisa, que no caso foi eu e o Matheus, mas é o Moringa, que é o percussionista. Então o show é com o Demétrio, eu, o violão e voz, Matheus Guimarães no acordeon e vocal, e o Moringa na percussão. E aí a gente vai estar se apresentando nesse formato. Eu agradeço a participação. Um olhar sobre Zé Cupido, dia 13 de julho, às 10 horas da manhã, com a apresentação gratuita no Pátio dos Trilhos, em Jacareí. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado pelas informações, 8h56. Vamos a um breve intervalo, Robinho? Vamos colocar a casa em dia aqui. A gente já volta já com Jairo Fortes, depois também com o DECOM, Departamento de Comunicação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h58. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Bruno Andrade, bom dia. Bom dia, Doni, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Chegou a sexta-feira, dia de você ficar informado no que acontece em nossa Diocese no final de semana. As paróquias da região Santana realizam amanhã, dia 13, das 9 às 17, em Monteiro Lobato, o primeiro encontro de jovens, com Santa Missa, louvor, gincana e muita diversão. Então você, jovem, é convidado a participar. A inscrição pode ser feita pelo evento na página do Facebook da Paróquia de Santana. A Paróquia São Bento celebra seu padroeiro. A memória do santo foi ontem, dia 11, porém, por uma questão pastoral e para a melhor participação da comunidade, a grande festa será realizada no domingo, dia 14, às 18 horas, com Santa Missa com o Padre Célio, pároco da comunidade. E na próxima semana, de 15 a 21 de julho, acontece na Catedral São Dimas a Semana do Socorro Profissional, com o objetivo de orar e restabelecer a esperança no socorro que vem de Deus para o povo que busca oportunidade de trabalho. De segunda a domingo, às 18 horas, tem atendimento de oração e aconselhamento com a comunidade pantocrata. Às 19h30, missa com bênção da carteira profissional, currículos e procissão com o Santíssimo. Acesse nosso site diocesesjc.org.br e confira mais notícias. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Pela sua participação conosco, muito obrigado ao Bruno pela sua participação. Volta na semana que vem o DECOM, Departamento de Comunicação. Esporte. Alô, Jairo Fortes, conte-me tudo, não esconda nada, hein? De volta ao Jornal da Mensagem para comentar o retorno das equipes brasileiras ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e um resumo da participação de Jacareí nos Jogos Regionais. Copa do Brasil, quarta de final. Quarta-feira, Grêmio 1, Bahia 0. Everton brilha no retorno, mas Grêmio segue empate ao Bahia. O time gaúcho chegou a sair na frente do placar, mas cedeu empate ao Bahia em Porto Alegre. O placar de 1-1 na partida válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil deixa tudo totalmente em aberto no jogo de volta. Às 21h30, Arena do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Fla arranca empate com o Atlético Paranaense em jogo marcado por polêmica no VAR. Os donos da casa saíram na frente do placar, mas viram os visitantes arrancarem o resultado diante de muita polêmica. Às 21h30 no Allianz Parque, Palmeiras 1, Internacional de Porto Alegre 0. Zé Rafael Marcas. Palmeiras vence e sai na frente do Inter na Copa do Brasil. Em partida bastante truncada e disputada, o Palmeiras teve as melhores oportunidades. Podia até ter feito mais gols se não tivesse desperdiçado tantos contra-ataques. Davidson, particularmente, errou bastante na hora do passe final. Ainda, nessa quinta-feira, às 20 horas, quartas de final
No Mineirão, Cruzeiro 3, Atlético Minas Gerais 0. Cruzeiro vence Atlético Minas Gerais por 3-0 no primeiro jogo das quartas. Raposa constrói uma boa vantagem na partida de ida, diante do seu arquirrival, com gols de Pedro Rocha, Thiago Neves e Robinho. Com isso, o Galo precisará de uma vitória por pelo menos 3 tentos para sonhar com uma classificação às semifinais. As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana no Independência. Campeonato Brasileiro se reinicia nesse final de semana, com destaque ao clássico nesse sábado às 19 horas no Morumbi, entre São Paulo e Palmeiras. Ainda, jogos regionais em Ilhabela, São Sebastião. Delegação de Jacareí, 150 pessoas, entre atletas, técnicos, gestores, equipe e apoio. Até esta quinta-feira, Jacareí ocupa a 10ª posição dos jogos regionais com 50 pontos. Algumas conquistas de Jacareí nos jogos. Badminton, campeão por equipe masculina. Vice-campeão nas duplas masculinas. Vice-campeão geral masculino. Capoeira, vice-campeão no masculino. Atletismo ACD, 13 medalhas de ouro, 11 medalhas de prata, 3 medalhas de bronze. Tênis de mesa, campeão individual masculino e vice-campeão individual feminino. Esse é apenas o resultado da participação da cidade de Jacareí nos Jogos Regionais. Abraços, amigo do Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esportes. Muito obrigado, Jair, pela sua participação conosco. Você volta daqui a pouquinho às 10h30, né? Para fechar aqui, vamos então o placar da temperatura aqui. Ora, nós começamos o jornal com 9 graus, né? 9 graus. A temperatura aqui em Jacareí já está 12 graus. Está subindo a temperatura, hein? E hoje deve chegar a 24 graus. Campos do Jordão já tem 10. São José dos Campos também já subiu um pouquinho. Tem 12 São José, 12 Jacareí e 11 graus em Garatá, que é a cidade que tem temperatura mais baixa hoje. Então, portanto, aí já subindo a temperatura já às 9h04 da manhã. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, a Prefeitura de São José dos Campos abre na próxima segunda-feira inscrições para 66 vagas de estágio para alunos do ensino superior. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site do CIEE até o dia 4 de agosto. As oportunidades são para cursos na área de pedagogia, 50 vagas, administração, 5 vagas, direito, 5 vagas, biologia, 1 vaga, ciências contábeis, 1 vaga, além de engenharia ambiental, 1 vaga, engenharia civil, também 1 vaga, jornalismo, 1 vaga e serviço social com 1 vaga. Os estagiários devem receber uma bolsa auxílio no valor de R$ 899 por uma jornada de 6 horas de trabalho, além do vale alimentação. Para participar desse processo seletivo em São José, é necessário estar regularmente matriculado no ano letivo da contratação, ter idade mínima de 16 anos, morar em São José dos Campos, estar cadastrado no CIEE e não ter realizado estágio por período igual ou superior a 2 anos na Prefeitura de São José. Muito bem, e com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15, programa Falando de Vida, para todo o nosso ouvinte acompanhar mais um tema importante, hein? Um grande abraço, uma ótima sexta-feira a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.